irmãos, Jeremias 42, a partir do versículo 1, diz assim: Então todos os capitães do exército e Joanã, filho de Sereá, e Jazenias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até o maior, se aproximaram e disseram ao profeta Jeremias: Apresentamos a você a nossa humilde súplica, para que você ore ao Senhor seu Deus por nós e por este remanescente, porque de muitos que éramos, só restamos uns poucos, como você pode ver com seus próprios olhos. Ore pedindo que o Senhor seu Deus nos mostre o caminho que devemos seguir e o que devemos fazer. O profeta Jeremias respondeu, versículo 4 agora: Eu ouvi o pedido de vocês, vou orar ao Senhor, o Deus de vocês, de acordo com o que vocês pediram. Tudo o que o Senhor lhes disser em resposta, eu declararei a vocês, sem ocultar nada. Então eles disseram a Jeremias: Que o Senhor seja uma testemunha verdadeira e fiel contra nós, se não fizermos conforme toda a palavra que o Senhor seu Deus nos disser por meio de você. Seja ela boa ou má, obedeceremos à voz do Senhor nosso Deus, a quem pedimos que você ore por nós, para que tudo corra bem conosco, ao obedecermos à voz do Senhor nosso Deus. Depois de 10 dias, a palavra do Senhor veio a Jeremias. Então ele chamou Joanã, filho de Sereá, todos os capitães dos exércitos que estavam com ele, todo o povo, desde o menor até o maior, e lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, a quem vocês me enviaram para apresentar a súplica de vocês: Se vocês permanecerem nesta terra, então eu os edificarei e não os derrubarei, eu os plantarei e não os arrancarei, porque estou triste pelo mal que lhes fiz. Não tenham medo do rei da Babilônia, de quem agora vocês estão com medo. Não tenham medo dele, diz o Senhor, porque eu estou com vocês, para os salvar e livrar das mãos dele. Terei misericórdia de vocês, para que ele tenha misericórdia. Terei misericórdia de vocês, para que ele tenha misericórdia de vocês, e os faça voltar a esta terra. Mas se vocês disserem: Não ficaremos nesta terra, se desobedecerem à voz do Senhor seu Deus, e disserem: Não, preferimos ir à terra do Egito, onde não veremos guerra, nem ouviremos som de trombeta, nem passaremos fome, e ali vamos morar. Nesse caso, ouça a palavra do Senhor, ó remanescente de Judá. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Se tiverem o firme propósito de entrar na terra do Egito para morar, então a guerra da qual vocês têm medo os alcançará, e a fome que vocês receiam irá no encalço de vocês, até o Egito. Morrerão até o Egito. Cadê o texto? Assim, com todos os que tiverem o propósito de entrar no Egito para morar, morrerão a espada de fome e peste. Não haverá um só que sobreviva ou escape do mal que trarei sobre eles, porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Assim como se derramou a minha ira e o meu furor sobre os moradores de Jerusalém, o meu furor se derramará sobre vocês quando entrarem no Egito. Vocês serão objetos de maldição, de horror e de zombaria e de deboche, e nunca mais verão este lugar. O Senhor disse a vocês, que são remanescente de Judá: Não vá para o Egito. Estejam certos de que hoje eu faço esta advertência. Vocês estão se enganando à custa da própria vida. Porque me enviaram ao Senhor seu Deus, dizendo: Ore por nós ao Senhor nosso Deus. Depois conte-nos tudo que o Senhor nosso Deus disser, e nós o faremos. Mas agora que eu lhes contei tudo, vocês não deram ouvidos à voz do Senhor seu Deus, não fazendo nada do que ele me mandou dizer. Agora, pois, estejam certos de que morrerão a espada, de fome e de peste no mesmo lugar aonde desejaram ir para morar. Amém. Jeremias é o último profeta profetizando em Israel. Não é o único, mas é o último, né? Ele profetiza no momento em que o reino do sul está sendo tomado por Nabucodonosor. Isso é 586 a.C., alguns anos antes, em 722, o reino do norte, cuja capital era Samaria, que nós falamos sempre como Israel, né? É aquele reino que nós comentamos quando estudamos o livro de Oséias aqui,
que ele o tempo todo se refere a Efraim, né? Então o reino do norte tinha sido tomado em 722, agora é 586 a.C., e o rei mais poderoso que já existiu, Nabucodonosor, com todo o seu exército, está cercando Jerusalém há mais ou menos 3 anos. A fome dentro da cidade, que era cercada por muralhas, era muito grande, não tinha mais água, o desespero era terrível, as pessoas estavam comendo seus próprios filhos, até o momento que eles mesmos abrem as portas, e o rei Nabucodonosor entra na cidade, leva as pessoas cativas, muitas delas não leva de uma vez só, vai levando aos grupos, né? Entre esses grupos, irmãos, está aquele grupo no qual Daniel faz parte. Aquele grupo é um dos grupos que é levado nesse momento. Por que é que aconteceu isso com o reino do norte? Por que aconteceu isso com Samaria? Porque não ouviram a voz do Senhor. Por que está acontecendo isso com o reino do sul? Por que é que eles estão sendo levados cativos? Porque não ouviram a voz do Senhor. Porque não entenderam isso que nós cantamos agora há pouco. Lembra que nós cantamos agora há pouco que a voz do Senhor, a orientação do Senhor é o nosso respirar, a vontade dele é o nosso respirar. Se isso fosse verdade no reino do norte, se isso fosse verdade no reino do sul, e se isso for verdade para nós, nós ficaremos bem. Como isso não era verdade no reino do norte, eles foram derrubados, tomados e feitos escravos pela Assíria. Como isso não era verdade no reino do sul, eles foram tomados, derrubados e feitos escravos pela Babilônia. Se isso não for verdade na sua vida e na minha, o resultado é o mesmo. Exatamente o mesmo, irmãos. Mas depois que Nabucodonosor leva esses grupos todos, o pouco que fica, irmãos, a situação é terrível. Eles estavam numa cidade devastada, uma terra completamente arrasada, sem comida, queimada, as muralhas derrubadas, o templo tocaram fogo. A cidade era uma zona de guerra, era uma zona de destruição, tipo aquelas fotos que você vê atualmente da situação na Ucrânia, né? Não tem cidades que foram bombardeadas e que você olha e pensa, isso aqui era uma cidade. O povo que ficou, os poucos que ficaram em Judá, estavam vivendo num lugar assim. Então eles dizem, nós vamos sair daqui, nós vamos para o Egito, antes que o rei da Babilônia venha aqui e resolva levar a gente também cativo para a Babilônia. Ou antes que a gente mesmo morra de fome num lugar desse, vamos para o Egito. E Jeremias, por ordem de Deus, já tinha dito a eles 1000 vezes, não saiam daqui, não vão para o Egito, não vão para o Egito. Mesmo assim, eles se arrumam, se preparam e saem caminhando para o Egito. Eles andam aí uns 10 quilômetros, quando eles param, ficam em dúvida se estão no caminho certo, e dizem assim a Jeremias, que eles tinham levado junto, né? Jeremias, faça o seguinte, ore a Deus, faça uma oração ao Senhor, suplique a Deus por nós, pergunte a Deus se o que nós estamos fazendo é certo, se é a vontade dele que a gente vá para o Egito. Irmãos, eles já estavam 10 quilômetros distante da cidade deles, indo para o Egito. Entendem? Eles já estavam no caminho. É mais ou menos o rapaz que já deu o beijo na moça, já está indo na casa dela, e agora eu vou orar para saber se é a vontade de Deus que eu namoro essa pessoa. É alguma coisa nesse nível aí, né? A gente já comprou o carro, já se endividou, agora eu vou orar a Jesus, para que ver se ele abençoa esse negócio. Era mais ou menos isso que eles estavam fazendo. Eles talvez não estivessem muito em paz com o que estavam fazendo e queriam, na realidade, que Deus aprovasse. Queria que Deus colocasse o carimbo, dissesse, não, está certo o que vocês estão fazendo. Eles já estavam fazendo, eles já estavam no processo. Eles não tinham incluído Deus, irmãos, no planejamento inicial deles. Eles não haviam pensado sobre isso antes de fazer. Agora que eles estão dizendo, vá Jeremias, fale com Deus, pergunte. Mas como os irmãos sabem, o Senhor a quem nós servimos é muito misericordioso, muito bondoso, com o povo de Judá e com a gente também. Com a gente também. Mesmo que eu e você já tenhamos começado a andar pelo caminho, ainda dá tempo de parar e pedir ao Senhor que nos oriente. Ainda dá, irmãos. A gente não precisa dizer assim, olha, como eu já comecei a fazer a besteira, como eu já comecei a fazer a coisa, agora perdido por 1, perdido por 1000. Deixa eu ver o que vai acontecer. Não precisa ser assim.
Mesmo que nós já tenhamos começado a andar num caminho diferente daquele que nós sabemos que é a vontade de Deus, ainda há a oportunidade de parar e dizer: Senhor, eu já fiz besteira até aqui, mas assim, me oriente para ver se eu não faço mais, me oriente para ver se eu não faço tanto. É isso que eles chegam para Jeremias e dizem: Jeremias, ore ao Senhor, nós vamos ouvir a voz do Senhor. E Jeremias diz: está certo, eu vou orar ao Senhor. E o que eles dizem no versículo 5 é muito interessante, né? Que o Senhor seja uma testemunha verdadeira e fiel contra nós, se não fizermos conforme toda a palavra que o Senhor, seu Deus, nos disser por meio de vocês. Ele está dizendo: olha, nós queremos mesmo. Nós estamos aqui tomando Deus por testemunha. Estamos tomando Deus por testemunha. Eles estão fazendo, irmãos, mais ou menos aquilo que a gente fazia quando era criança, né? Que a gente dizia uma coisa para o outro, dizia assim: eu juro por minha mãe, mortinha. E ainda fazia... Lembram disso? A gente fazia isso quando era criança, né? A gente dizia: eu juro minha mãe mortinha. Aí beijava o dedo numa cruz, não era? A gente fazia isso para dizer: olha, eu estou empenhado no que eu estou dizendo. É verdade o que eu estou fazendo. Era isso que eles estavam dizendo. Nós queremos mesmo que Deus fale conosco. Mas Jeremias ora a Deus e Deus misericordioso e bondoso que é, irmãos, fala com Jeremias 10 dias depois e dá uma mensagem a eles: não vão para o Egito, não vão. Eu estou compadecido da situação de vocês. Eu vou cuidar de vocês. Está no versículo 11. No versículo 10, irmãos. Se vocês permanecerem nesta terra, então eu os edificarei e não os derrubarei. Eu os plantarei e não os arrancarei, porque estou triste pelo mal que lhes fiz. Vejam, irmãos, como Deus é misericordioso, compassivo e bondoso. Ele havia disciplinado o seu povo, castigado o seu povo, porque eles mereciam, por causa dos seus pecados. Mas mesmo quando isso está acontecendo, Deus sente no seu coração, não porque está disciplinando, porque a disciplina é para o bem, mas Ele sente por causa da dor que as pessoas estão sentindo. Não é interessante? Ele não está arrependido, irmãos, de tê-los disciplinado. Deus não se arrepende. Ele não é o homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Deus não se arrepende. Mas ao ver a dor que o castigo, que a punição traz sobre o seu povo, Ele se compadece, Ele se entristece. E Ele diz: olha, vamos fazer o seguinte, fiquem aqui, eu vou cuidar de vocês. Pronto, eu vou cuidar de vocês. Eu não vou deixar o rei da Babilônia levar vocês embora. Eu não vou deixar vocês morrerem de fome. Eu vou cuidar de vocês. Fiquem aqui. Mas eles olham para um lado, olham para o outro e dizem: rapaz, você quer que eu fique no meio de uma cidade que não tem nada? Não tem nada. Quando eu digo nada, irmãos, nem o McDonald's. Não tem nada. Destruíram tudo, quebraram tudo. Não ficou nada, nem um local de adoração ficou. Não ficou um local de culto. O terreno onde a gente planta está cheio de pedras. Como é que a gente vai ficar aqui? Como é que a gente vai ficar num lugar tão inóspito, numa situação tão ruim, tão difícil, numa terra arrasada, destruída pela guerra, que os nossos maridos foram levados, as nossas esposas foram levadas, os nossos filhos foram levados. Esse local só nos traz tristeza, só nos traz problema e põe em risco a nossa própria vida. Como é que nós vamos ficar aqui? Por causa do que Deus disse no versículo 10. Se vocês permanecerem nesta terra, então eu os edificarei e não os derrubarei. Eu os plantarei e não os arrancarei. Eles estavam certos, irmãos, com relação ao que estavam vendo? Com toda certeza. A terra estava numa situação devastadora, só havia tristeza, fome e destruição. Mas havia a promessa de Deus que iria cuidar deles. É por isso que eles deveriam ficar. É por isso que eu e você cantamos que nós não vivemos pela aparência, né? Não olho as circunstâncias, olho o seu amor, não me guio por vista, alegre sou. É por isso que a gente canta assim, porque se a gente se guiar por vista em inúmeras situações, a gente quer sair correndo. Quem é que quer ficar, irmãos? Quem é que quer ser o último a sair quando o navio está afundando? Ninguém quer, irmãos, ninguém quer.
Mas eles tinham uma palavra de Deus, de que o Senhor iria cuidar deles. Fiquem aqui. E o Senhor faz mais, irmãos. O Senhor faz algo que é maravilhoso. Não sei se vocês já perceberam, um modo que Deus usa aqui para convencê-los. Ele diz assim, olha, se vocês ficarem, eu vou fazer o bem com vocês. Mas se vocês forem embora, eu vou matar vocês. Imagine, ele diz, olha, vocês estão saindo, querendo sair de Judá por causa da fome, por causa da guerra, pelo medo de morrer, por tudo isso. Eu entendo. Mas se vocês forem para o Egito, essa fome e essa guerra vai alcançar vocês lá. Porque o mesmo Nabucodonosor que atacou Judá, vai atacar o Egito daqui uns dias. Não adianta vocês irem para lá. Não adianta, vocês vão morrer lá. E se vocês ficarem aqui, eu vou cuidar de vocês aqui. Eles ficam muito chateados com isso e preferem simplesmente ir embora. Eles simplesmente partem. E o Senhor diz, olha, o que vocês querem não é ficar bem? O que vocês querem não é estar em paz? O que vocês querem não é comida, bebida, ter suas necessidades atendidas e ficarem vivos? Não é isso que vocês querem. O que vocês querem não é ir para o Egito, né? Por causa do Egito. O que vocês querem é estar bem. O que Deus está dizendo é, o lugar aonde vocês vão ficar bem é em Judá. Não é no Egito, é Judá. Não é o Egito. Mas eles olham apenas pela aparência e seguem com Jeremias. Em determinado momento, está no capítulo 43, Deus diz a Jeremias, olha, diga a eles que peguem umas pedras, façam um memorial no meio do caminho, porque os babilônios vão se assentar sobre essas pedras para descansar quando eles estiverem indo atacar o Egito e matar vocês, e pegar vocês. E assim acontece, irmãos. Eles estão tentando fugir da guerra e a guerra os alcança no Egito. Eles estão tentando saciar a fome, mas estão indo para longe daquele que pode saciar a fome deles. Porque quem pode saciar a minha fome e a sua não é exatamente o nosso emprego, não é exatamente a nossa família, mas é Deus, irmãos. É Deus quem usa o emprego e é Deus quem usa a família. Mas quem sacia, quem atende é Ele. Não é o fato de ser esse emprego, ou ser aquele, de ser essa cidade, ou de ser aquela. Mas é de estar na vontade de Deus. Eu e você somos desafiados, irmãos, dia após dia, a ouvirmos a voz do Senhor. A ficarmos, talvez, em uma Judá arrasada, quebrada, mas onde o Senhor disse que cuidaria do seu povo. Onde o Senhor disse que alimentaria, que faria o bem, que teria compaixão de nós. Irmãos, de nada adianta seguir pela vista, de nada adianta seguir pela aparência. Quantas vezes eu e você paramos e dissemos assim, se eu soubesse que seria assim, não teria feito. Eles sabiam. O povo de Judá sabia que se eles fossem para o Egito, a guerra ia alcançá-los lá. Mas é para lá que eles vão, por causa do medo, eu entendo, por causa do desespero, eu entendo, por causa do medo de morrer de fome, da angústia, eu entendo. Mas o que eu queria, irmãos, que eu e você entendêssemos também, é que o Senhor é quem cuida de nós. É Ele quem nos protege, é Ele o arrimo da nossa sorte, é Ele o rochedo sobre o qual nós nos amparamos, é Ele a nossa torre segura, é a sombra dEle, é a sombra do Altíssimo, é a sombra do Todo-Poderoso, que eu e você descansamos. Não é na nossa boa avaliação da situação. Olhando para a situação, Judá não é um lugar bom para ficar. O Egito é um lugar melhor. Entendem? Eu não estou dizendo que a nossa avaliação está errada. É claro, olhando para uma terra arrasada, destruída pela guerra, quem quer ficar ali? E aí você olha para uma outra cidade muito boa, e claro que você quer ir para lá. É óbvio. Mas quando você sabe que não é a vontade de Deus,
Vá não. Vá não, fique onde o Senhor te colocou, até que Ele cuide de você, até que Ele faça as promessas dEle se cumprirem sobre sua vida. Porque o melhor lugar, irmãos, um lugar realmente de proteção, não é Judá ou Egito, mas é o Senhor. É nele que nós encontramos paz, proteção e suprimento para a nossa vida e para a nossa alma. Não é nenhum lugar físico, não é nenhuma cidade, não é nenhum estado, não é nenhuma igreja, não é nenhuma escola, não é nenhum trabalho. É o Senhor, é onde nós precisamos permanecer. Vamos orar ao Senhor e agradecer por sua palavra. Senhor, louvado seja o teu santo nome. Bendito seja o Senhor. Queremos pedir perdão ao Senhor, Pai, porque inúmeras vezes nós temos vivido por vista e por aparência. Nós temos olhado para as situações, feito boas análises e seguindo aquilo que nós entendemos que é o melhor. Mas muitas vezes não temos orado ao Senhor. Muitas vezes não temos confiado no Senhor e nem temos dado ouvidos à Tua voz. Pai, no nome de Jesus, quebranta o nosso coração. Nos orienta, Pai, eu te peço. Orienta a Tua igreja, a cada irmão aqui presente. Nos orienta. Senhor, nós não queremos ficar em Judá, se essa não for a Tua vontade. Também não queremos ficar no Egito, se não for essa a Tua vontade. Nós queremos a Tua vontade para a nossa vida. Mas nós somos pequenos e fracos, e por isso estamos aqui orando ao Senhor e te suplicando que no nome de Jesus, nos proteja de nós mesmos, nos proteja do nosso orgulho, nos proteja da nossa prepotência, nos proteja do nosso medo, Deus. Quebrante o nosso coração para que nós ouçamos a Tua voz, para que nós saibamos que é melhor chorar ao lado do Senhor do que sorrir distante de Ti. Ajuda-nos, Deus, nós precisamos de Ti. Nós te enaltecemos pelo Teu cuidado amoroso e bondoso para conosco. Em nome de Jesus. Amém.